Fala, meu povo lindo! Professora Ingrid Salles na área, cumprindo mais uma vez o prometido. Eu trouxe aqui uma ilustre figura para poder tratar a respeito de um assunto atual que tanto nos interessa. Quem está presente é o Dr. Sérgio Santos Baraúna. Eu tenho o maior prazer em realizar essa entrevista. Como eu chamo Dr. Sérgio, mas na intimidade, Serginho, ele foi meu aluno na Faculdade Batista Brasileira, foi aprovado na segunda fase em Direito do Trabalho, fechou a peça prática, tenho o maior orgulho de dizer isso. É também pós-graduando aqui pelo portal F3, que é o curso preparatório também que eu leciono para trabalho, processo do trabalho e processo civil. Mais do que isso, ele é o meu sócio hoje no escritório de advocacia Gil Salles e Baraúna Advogados Associados. Não é nem associado, é sócio. Doutor Sérgio, mais do que apresentado, Serginho na intimidade, conta aqui pro meu povo de casa a respeito do inventário e partilha. O que você tem para dizer pra gente? Antes de mais nada, obrigado pela presença. Boa noite, né? Pra gente que é boa noite pra todos. O inventário é uma ação especial, muito utilizada, por mais que vocês não venham normalmente no curso. Alguns cursos de direito, inclusive, não passam. Isso é matéria de processo civil e sucessões. E no dia a dia é muito utilizado e as pessoas não têm conhecimento como se trata ou como se inicia essa ação ou quem é que a gente deve procurar. O inventário judicial é uma ação que é feita através da sucessão mortis causa. Em regra, ela ocorrerá após o falecimento de cujos, a gente chama de cujos, ou falecido, ou extinto, né? Isso, termos utilizados na prática. Feito isso, há dois tipos de sucessões, bem simples. Eu acho que aqui, para introduzir, eu acho que todos devem saber que é sucessão por estipe e por cabeça. Cabeça são os descendentes e ascendentes. Estipe é você estar representando o direito de terceiros, que está lá no Código Civil, que é direito de representação. Quando há um falecimento do sucessor direto, descendente, há o direito de representação, no caso, os descendentes dele seriam filhos, a depender da sucessão neto. Enfim, feito isso, ocorrendo a sucessão, você deve procurar um profissional habilitado, que é o advogado, para ingressar com essa ação, inventário judicial. Essa ação, como já disse, é especial, está previsto inicialmente no artigo 610 do Código de Processo Civil e existe várias formas. Professora, como a senhora bem sabe, trabalha e atua em cartório, existe a forma mais célere, que é extrajudicial, o inventário extrajudicial. Você vai perceber lá no parágrafo 1º do artigo 610 que traz a forma e como é. Você não vai saber como é todo o procedimento porque o Código de Processo Civil ele não detalha. Mas vai ser por escritura pública, e você vai se direcionar ao tabelionato e vai requerer. Há um adendo a se fazer, que é muito importante, que é, para existir inventário extrajudicial, todos têm que, não deve existir nenhum tipo de litígio na partilha. Lembro que para ser um inventário extrajudicial, todos têm que ser maiores e capazes, não necessariamente precisa ser representado pelo mesmo patrono. Feito isso, ingressado com a ação, todos, como já disse, todos serão representados, pode ser pelo mesmo patrono ou patronos diferentes. Ingressará, vai levar certidões, importante, documento fundamental é a certidão de óbito. Todos não levam em conta, mas eu digo que é a documentação chave. Você pode juntar tudo. Se não juntar a certidão de óbito, não existe inventário. Feito isso, vai levar os documentos que comprovam, aí entra um pouco de direito tributário, que é a questão do IPTU. Por que IPTU? Porque vai comprovar o valor venal do bem, porque daí você vai tirar o ITD ou ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa Morte e Doação. Aqui no estado da Bahia a gente chama de ITD, que é Imposto de Transmissão e Doação, que será fiscalizado pela Fazenda Pública Estadual, Cefaz. Haverá todo o recolhimento. No livro não traz, no Código de Processo Civil não traz, isso é uma questão muito prática. Verificará todas as questões das certidões, quem são os herdeiros, se são devidamente habilitados, se são capazes ou não. Enfim, verifica todo esse corpo de bens, se há dívidas ou não. Por isso que a Cefaz vai verificar. Lembro que é necessário também se verificar com a Fazenda Pública Municipal e da União, porque a dívida, pode existir dívidas do decújo com o município e com a União. Então veja bem que na sucessão, além de todo esse procedimento, não se trata só das questões civis, mas também entra direito tributário, porque
para que ocorra todo o processo de sucessão, primeiro se paga as dívidas, do que sobrar, do monte mor que a gente chama, né, do montante que sobrou, todo esse valor será transferido para os herdeiros. Isso só concluindo a parte de inventário extrajudicial. Lembro que existem outras ações especiais que a gente vai falar, que é o alvará, sim, o inventário normal, o inventário por arrolamento comum e sumário. Conta pra ele, Sérgio. Vamos começar pelo alvará. Alvará judicial, ele está previsto na Lei 6858 de 80. Gente, muita atenção a esse tema que você não vai encontrar em livro nenhum, e muito provavelmente em jurisprudência, e nem no Código de Processo Civil. O valor a se observar é o valor de 500 OTNs, que hoje, na jurisprudência, se entende que gira em torno de R$35 mil. Como assim, Sérgio? Esses valores, exemplo, você tem conta de FGTS, PIS/PASEP, valores em conta corrente ou inclusive em fundos de investimento que não ultrapasse esse valor, você pode utilizar essa ação especial, que é o alvará judicial. Feito isso, é um processo bem simples, só vai verificar quem são os herdeiros. Existe uma portaria, no caso aqui no estado da Bahia, que se verifica a questão de quando ocorreu o óbito, é uma questão que a gente pode falar em outro momento, que se incide ou não esse imposto. A depender do momento do óbito, será a partir de 100 mil, acima de 100 mil, a depender do óbito. Exemplo, antes de determinada data, se o óbito ocorreu antes disso, incidirá sobre a parcela da divisão de todos os herdeiros, no monte mor que ficará para todos os herdeiros. Esse é o procedimento mais rápido, porque o juiz só avalia essa questão, quem são os sucessores, se estão devidamente habilitados e qual o valor vai ser levantado. Perfeito, e se existe imposto a ser arrecadado. Quanto à questão do arrolamento, é um inventário, só que o inventário é sobre um procedimento mais célere. O inventário sobre arrolamento comum são aqueles valores que não ultrapassem 1.000 salários. Verifico que muitas pessoas têm dúvidas sobre a questão de ingressar com um alvará sobre rito de arrolamento, se cabe ou não menores, incapazes. Sim, por que comum? Eu vou explicar a diferença entre comum e sumário. O comum é porque cabe, você pode levar incapazes e menores, desde que não ultrapasse o valor de 1.000 salários mínimos. Okay. Contudo, o Ministério Público é fator essencial, como a gente chama na doutrina parquet, ele vai fiscalizar o interesse do menor. Ressalto que existirá uma retenção desses valores até que ele chegue à maioridade, mas pode divergir, é uma questão mais processual mesmo, vai se verificar as necessidades do menor ou não no curso do processo, mas em regra a gente resguarda esse valor para quando o menor atingir a sua maioridade, ele utilizar da melhor forma que for conveniente a ele. Já o sumário, ele depende de valor. Contudo, você vai perceber no próprio Código de Processo Civil que ele é uma petição direta. Você não entra nas questões de detalhes, de como primeiras declarações. Você vai fazer uma peça completa dizendo quem são os sucessores, quais são os bens e o que tem a arrecadar. Feito isso, o juiz ele vai avaliar diretamente, cabe ou não menores. Nesse caso, há um entendimento jurisprudencial que não caberia, por causa da velocidade, da celeridade do rito a ser adotado. Em uma única peça, o juiz vai verificar tudo e pode fazer uma homologação. Esse é o inventário sobre arrolamento sumário. Feito isso, acaba. Você vai chegar, são essas as formas do qual a gente tem como processar as sucessões morte-causas. Essas são as formas de sucessão morte-causa. Você tem a ação de alvará, eu peço atenção às 4 formas que eu vou dizer: alvará judicial, inventário extrajudicial, o inventário sobre o rito de arrolamento, sumário e o arrolamento comum. Muita atenção, é uma ação muito utilizada na prática, que normalmente muitos advogados e estudantes, por não ver no curso de direito, têm uma certa dificuldade, porque você não encontra em livros, mas uma questão prática, jurisprudencial. Então sempre é bom você ter uma pessoa como minha sócia e professora para ajudar. Não que ela tenha feito isso, mas vem fazendo isso também comigo. Eu tive o prazer de ter esse conhecimento estagiando, mas e perceber que muitos advogados, inclusive experientes, têm essa dificuldade. Verdade. Não tem esse conhecimento prático
mas no dia a dia é muito necessário, porque todo mundo um dia morre. Essa é a coisa mais certa da vida, né? Nascer e morrer. Eu digo mais também, Sérgio, observa, não só o inventário judicial, eu tenho acreditado muito no inventário extrajudicial, como essa ideia de desburocratizar, sabe? Quando a gente bate, sabe, aquele bater na porta do Poder Judiciário, o Poder Judiciário lá leva 1 ano, 2 anos, ainda que se trate de um arrolamento ou até mesmo de uma adjudicação, bem vai ficar para um único herdeiro. Por isso que eu aposto tanto na 11.441 de 2007, com o que você já falou, olha, o inventário extrajudicial, o advogado vai lá, comparece a um tabelionato de notas, o tabelionato de notas pode ser qualquer um de sua escolha, você já deixou isso muito claro a respeito das certidões que devem ser apresentadas, quitação do imposto, e que eu tenho acreditado ainda mais que, observa qual é a minha proposta, né, para os meus alunos, que se o Ministério Público ele conceder um parecer positivo, que ainda que se tenha um menor impúvere, que se realize o inventário extrajudicial. O que você acha a esse respeito? O que você tem a dizer? Tenho pensamentos a favores e contra. Veja bem, se houver a permissão da atuação do Ministério Público no inventário extrajudicial, você vai ampliar o leque de atuação. Hoje já é difícil, e você sabe, a atuação do Ministério Público em processo em decorrência da quantidade. Verdade. Se você tiver que se você levar o Ministério Público a mais uma forma, você ampliar seu leque de atuação, acho que essa celeridade deixa de existir. Contudo, se observarmos que o Ministério Público passe a atuar dentro de um inventário extrajudicial, você aumenta também o leque de ações que podem ser propostas. Enfim, isso é um paradigma, coisas que a gente só vai perceber na prática, né? Que hoje, diga-se de passagem, a gente quase não tem jurisprudência a esse respeito, é algo muito novo, vem se falando há pouco tempo. Poucos códigos de normas no Brasil tratam a esse respeito, e quando tratam é vedando. Mas que eu acho que é algo que a gente tem que pensar, cada vez mais desburocratizar e permitir esse acesso não só ao Poder Judiciário, mas também de se resolver conflito com o extrajudicial, sabe? Com a mediação, com a conciliação, com a arbitragem, e perceba, até permitindo também a participação oitiva do parquê do Ministério Público na seara extrajudicial. Seria muito interessante, né? Eu particularmente sou a favor de qualquer forma de desburocratização, principalmente quando houver mediação. Você sabe que processo de sucessão, em regra, há muito litígio. Verdade. Por isso que as pessoas normalmente não recorrem ao processo extrajudicial, porque quando se trata de dinheiro, todo mundo não quer perder nada. E às vezes, assim, existe a briga interna entre famílias, porque um acha que deve receber mais do que o outro, porque esteve mais presente na morte. Enfim, são fatores aí diversos, mas que levam a uma grande quantidade de litígios. E que quem tiver a oportunidade de atuar na área vai perceber o quanto é importante e principalmente quanto é lucrativo. Verdade. E são ações assim, ao mesmo tempo que são simples, são complexas. E é muito gostoso trabalhar com isso porque são questões do dia a dia. Simples na feitura, porém complexas na quantidade de conteúdo ou mesmo de normativa, de disciplina, porque o causídico que atua nessa área, inclusive eu falo para quem quer atuar, precisa conhecer de direito tributário, como você vai falando, a respeito do pagamento do IPTU, se tem bens imóveis no inventário, do pagamento do ITCMD, tem que conhecer direito civil, sucessão propriamente dita, né? E tem que saber a respeito da participação do viúvo meiro ou do companheiro meiro, dos herdeiros, dos legatários, do regime de bens do casamento, e aí você acaba tendo que ter o conhecimento quanto ao direito de família. Tem que ter conhecimento também a respeito de direito notarial e direito registral, que é uma área sobressalente nos últimos anos, mas que, como você disse, vale a pena para o causídico do ponto de vista pecuniário e mais ainda para as partes, para os usuários, porque estarão bem representados. Quer deixar uma mensagem final para o meu pessoal? Pessoal, eu agradeço a participação. Estou caminhando ainda, iniciando essa carreira, mas que para mim é muito gratificante. Eu amo fazer essas ações de sucessão, porque me remete a questões pessoais. E quando você trabalha com amor, as questões pessoais
na sua atuação, traz um enorme prazer. Eu me divirto fazendo as ações, por mais complexas. Ingrid sabe disso, por mais. Ele toma todas as ações. Todas de sucessão do escritório são deles. Eu amo. Eu trabalho com muito prazer e então é muito gratificante. Agradecer a participação e se alguém tiver algum tipo de dúvida, eu terei o maior prazer de responder e explicar como é na prática, porque você não vai achar, eu te digo, se você trouxer algum autor que fale exclusivamente das ações de sucessão, esse cara vai ganhar muito dinheiro. Com certeza. Fica uma dica. Beijão a todos, até a próxima. Até, meu povo. Beijo grande.